Oi pessoal, o vídeo da caixinha de perguntas dos solteiros rendeu muitas conversas e foi interessante que em uma delas surgiu um novo tema se tornou o tema desse vídeo e que me fez refletir. E ali no momento que a gente começou a debater sobre, foi um ponto de reflexão sobre algumas escolhas que nós estamos fazendo que vão afetar o nosso futuro e que revela em quem nós confiamos, onde está o nosso coração. E, enfim, são escolhas que parecem simples, mas que revelam de fato onde o nosso coração tem se apoiado. E como você já viu no tema aí do vídeo, casamento ou carreira? Essa pergunta rodou na mesa e cada um ali respondeu sem muita explicação, assim na lata: casamento ou carreira? E muitas meninas, se eu não me engano, eu acho que todas ou praticamente todas escolheram casamento, e os rapazes, que no caso eram só dois, escolheram a carreira. E eles pontuaram: a gente não tem opção de escolher casamento. E por um lado, isso de fato é verdade. No entanto, se a gente fizesse, essa pergunta foi feita num contexto cristão. Mas eu acredito que se fosse levada para outras rodas, a resposta provavelmente seria muito diferente. Como de fato nós temos visto mulheres escolherem a sua carreira, escolherem profissões, escolherem realização de sonhos e terem uma perspectiva profissional acima de uma perspectiva relacional. Dentro de uma perspectiva cristã, nós precisamos totalmente, principalmente, primeiramente, considerar e obedecer prontamente à vontade de Deus. Porque essa movimentação, né, esse grande engajamento de mulheres no mercado de trabalho, o que é ótimo, eu sou uma mulher no mercado de trabalho, amo o que eu faço, mas percebo que esse movimento, ele veio, né, de uma bandeira que já apontei algumas coisas. Então, esse grande avanço, né, e empenho das mulheres no mercado de trabalho, em posições de liderança, à frente de cargos importantes, o que é ótimo. Existem mulheres extremamente competentes para isso. A gente vê que tem um pouco daquela influência do feminismo, de tipo, não dependa de homens, faça a tua carreira, né? Aquele lance, faça o teu nome, tenha a sua independência financeira, porque quando você precisar cascar fora, você não vai precisar de dinheiro de homem, você não vai ficar num casamento infeliz porque você não tem condição financeira de se sustentar, ou não tem condição financeira para sustentar teus filhos, ou você não se aprimorou, né, como pessoa, como profissional, naquilo, né, que você é bom em fazer, ou que gostaria de fazer, e com isso perdeu o time, não tem mais oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, e não tem condição de sustentar, enfim, todas as coisas que são reais, que a gente sabe que acontece, de mulheres que estão presas a uma dependência emocional e financeira em situações e em contextos de abusos, de tudo mais de horrível que a gente sabe que de fato é real, mas também tem outros casos e alguns deles são meramente de tipo, se alguma coisa der ruim, eu tenho ali a oportunidade de sair. Então são alianças muito frágeis, que é tipo, eu vou estar com você até que seja totalmente benéfico para mim, até que você me faça feliz, até que você corresponda às minhas expectativas. E do contrário, quando isso mudar, quando eu ver que não amo mais você, né, quando a paixão se esfriar, aí pronto, eu não dependo financeiramente da tua vida, então vamos dar aqui um ponto final e cada um segue a sua vida. A gente tem visto isso acontecer de forma quase que rotineira. E é trágico pensar, né, de famílias que estão se desfazendo porque não decidiram amar. Que o amar, ele não é um sentimento, ele não é algo fofinho, romântico, como a gente vê nas comédias românticas, nos filmes, literaturas românticas. Não é mesmo. Ali é pura ficção mesmo. O ato de amar, ele tem muito mais a ver com sacrifícios e entregas do que propriamente com um sentimento e uma emoção. E eu também percebo, nessa roda que eu comentei, que essa pergunta rolou, né, da carreira ou casamento, que no fundo, eu não vou generalizar, mas eu diria que praticamente todas as mulheres, no fundo, o que elas querem é ser protegidas por um homem, amadas, obviamente, por um homem, não necessariamente viver a vida comum do lar. Que, cara, você cuidar de uma casa,
você cuidar de crianças, de um casamento, ele requer muito de você. Eu, obviamente, não vou anular o potencial profissional que aquela mulher pode ter, mas eu também não posso anular, dentro da cosmovisão bíblica, da primeira missão que a mulher tem, que é edificar a sua casa. Engraçado porque apareceu um Reels pra mim, que era um cara entrevistando uma mulher, e aí perguntou pra ela, qual é a sua profissão? E aí ela responde, sustentada. E aí ela falava que o marido dela tava um valor, assim, bem significativo mensalmente pra ela. E aí, obviamente, a gente vai ver os comentários, né? E aí era... Cara, praticamente todos que eu vi eram mulheres falando, meu Deus, como eu queria ser essa mulher, como é que faz pra viver isso? Como é que... O que que ela fez pra conseguir um marido desse? Obviamente que essa questão da provisão, biblicamente, vem do esposo. Não só financeira, mas emocionalmente. Em todos os sentidos que provisão abrange. Mas também essa segurança de que, tipo, se eu precisar escolher, se eu quiser escolher a minha casa, o meu marido vai dar conta. O meu marido vai ter a responsabilidade de cuidar financeiramente do lar. Então, mais profundo do que mulheres escolherem um casamento e homens escolherem a carreira, é necessário discernir a vontade de Deus. Mas também a vontade de Deus é muito clara na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, em que o encargo da provisão, da segurança, da proteção é sim do homem. Então, assim, rapaz de Deus, ungido do Senhor, se você não tem condição financeira de bancar uma mulher, não invente de entrar em um relacionamento. Não invente de ficar flertando com a pessoa se você não tem condição de pagar um restaurante, pagar um Uber, presentes, enfim, sabe? Cara, se você a médio e longo prazo não tem condição de bancar uma família, cara, se reorganize, sabe? Se empenhe e então procure uma esposa. Organize a tua vida, organize as tuas finanças, para então você estar apto para ser o sacerdote daquele lar, ser a pessoa que vai conduzir aquela família. Então, a resposta para essa pergunta, casamento ou carreira, precisa vir de um alinhamento com o Senhor. O propósito de Deus é sempre a família. Nunca será o teu profissional, nunca será uma empresa, nunca será negócios, nunca será business. Sempre será família, porque Ele é um Deus relacional. Mas também existem as temporadas da nossa vida. E principalmente na juventude, né? É ali um tempo que você pode se entregar. Você pode se empenhar, porque você tem tempo, você tem força, você tem disposição, você não tem tantas responsabilidades no sentido de gerir uma casa ou de ter pessoas que dependam de você. Pode ser que sim, mas a maioria dos jovens não. Tipo assim, trabalhe duro, sabe? Trabalhe com vontade. Se empenhe, seja uma pessoa estudiosa. Isso te torna uma pessoa interessante para outras pessoas. Então, no teu tempo de solteiro, se alinhe para você estar preparado, para você... Obviamente, vão ter os desafios ali do momento, porque, né, é na prática que a gente descobre muita coisa, que a gente aprende muita coisa e é corrigido, enfim, não importa quanto tempo de casamento que tiver, sempre vão ter coisas a serem aprendidas, mas você pode resolver muitos BOs antes e evitar muita coisa, de verdade, no decorrer da vida conjugal. Então, mulheres, não tenham medo de escolher o casamento por não ter tido talvez uma referência dentro do teu lar, por não ter tido segurança no casamento dos seus pais, por não querer repetir o que você já viu de pessoas ao seu redor. Não tenha medo. O Senhor tem uma nova história para todos aqueles que decidem viver novidade de vida ao caminharmos com Jesus. Não tenham medo de abrir mão, não tenham medo de escolher a sua casa, a sua família, os seus filhos. Não tenha medo de escolher primeiramente o Senhor, porque é real, não importa a fase que você esteja. Quando nós escolhemos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. E você, rapaz, também não tenha medo de escolher o casamento. Não ache que você precisa ter um império monumental para só então decidir se casar ou viver experiências para de fato se estabelecer com alguém. Cara, isso engana Satanás. Não caia nessa. Então, no final, não tenha medo de escolher. Não importa qual fase seja, na nossa juventude a gente tem escolhas para fazer, mas não importa qual estação nós estejamos vivendo. Escolher é Cristo, sempre será suficiente, sempre vai trazer plenitude para nós. Então, se você tem percebido essas mentiras, essa influência maligna, essa sabedoria que a Bíblia fala que é demoníaca, cara, se arrependa e peça ao Senhor
para trazer as verdades sobre família, sobre relacionamento, sobre a tua profissão, sobre o seu futuro, mas desde já, desde o presente, vivendo a vontade de Deus. Então eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Curte, comenta, envia para uma pessoa que você sabe que também vai edificar a vida dele. E a gente se vê em uma próxima. Tchau!